Olá! Hoje eu vou te apresentar 5 paletas com cores lindas que podem funcionar muito bem no seu projeto ou na sua casa. No seu projeto, se você for arquiteto ou designer de interiores. Eu sou Vanessa Ribeiro, arquiteta especialista no uso das cores, e eu sou frequentemente abordada por aí por pessoas que querem saber um pouco mais sobre como é que funciona esse nosso processo criativo para produzir projetos mais coloridos. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar a passar esse portal das cores também. Então vamos lá. A ideia hoje é te mostrar 5 projetos diferentes, analisando o briefing de cada um deles e te contando qual foi o conceito por trás da escolha das paletas e da intenção que a gente teve em colorir cada um desses projetos. Eu vou começar pelo projeto do Heron. O Heron é um cabeleireiro, é um cara de muita personalidade e desde o dia 1 ele trouxe pra gente que ele queria um espaço diferente, um espaço intenso, dramático. E a gente foi construindo junto com ele uma paleta igualmente intensa. Ele chegou a me dizer que ele queria chegar em casa e se sentir entrando numa caverna. E é por isso que a gente partiu desse tom de verde que a gente usou na sala. Esse tom de verde foi muito difícil de ser encontrado. Ele acabou trazendo uma referência pra gente da internet e isso às vezes dificulta um pouco. Por quê? A luz é diferente, né? A gente não sabe como aquela foto foi feita, com que tipo de luz aquela foto foi feita. E eu contei com a ajuda da Souvenir para encontrar esse verde perfeito, que é o Alocácia Preta, e ele foi norteando todo o restante do projeto. Eu vou continuar falando um pouco da sala, porque a ideia inicial era fazer um projeto que toda a área social fosse verde. Mas aí quando a gente entrou nessa intensidade de verde, mesmo tendo um janelão na área da cozinha, eu achei que ia pesar. A gente já tinha uma marcenaria ali num tom mais nogueira, que é um tom mais escuro. E aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos marcar bem essa entrada do hall e da sala nesse verde e vamos dar uma clareada? Então a gente usou do lado esquerdo dessa área social o sacola de lona. Ele é um tom bege, mas não é um tom bege muito amarelado. Ele é mais quente e eu gosto desses tons beges quentes porque eles uniformizam muito bem qualquer uma das paletas que a gente pode propor nesses projetos que a gente costuma fazer por aqui. A intensidade desse verde acabou trazendo pra gente a vontade de trazer para os outros ambientes paletas intensas também. Então, começando pelo lavabo, a gente traz esse tom de vinho, que é o bombom de ameixa, que a gente pinta toda a caixa do lavabo e ela divide esse cenário, esse protagonismo, com uma meia parede de granito verde Guatemala. Então, a gente tem ali, né, a lembrança desse verde da sala, compondo com o bombom de ameixa, que é esse tom de vinho. E aí, adentrando ali para a área da circulação do quarto e para o closet, a gente quis fazer uma grande brincadeira. E aí trouxemos o azul, que é o marinheiro, e o vira-lata caramelo, que entrou no closet para mimetizar a marcenaria, que a gente usou um MDF também no mesmo tom. E aí é quase como se eu passeasse por uma sala de espetáculo, onde cada uma delas tem uma cor que protagoniza aquele espaço. E foi muito gostoso poder arriscar tanto e poder sentir a vibração do nosso cliente favorável ao que estava sendo proposto, né? Então, num primeiro momento, era um apartamento que a gente queria abrir todo, que queria fazer um grande loft, mas a gente começou a entender que manter algumas paredes seria interessante para que a gente pudesse justamente criar esses blocos coloridos. Bom, então é uma paleta de verde, vinho, azul e amarelo. São tons, na minha opinião, que funcionam super bem juntos. Claro que tudo sempre vai depender da intensidade que a gente quer dar, aqui a gente queria tons intensos, ora até bastante saturados no caso do amarelo, mas eles conversaram muito bem e é uma paleta que eu repetiria sem sombra de dúvida em outros projetos.
Uma coisa curiosa que a gente acaba fazendo também é amarrando todas essas cores ao longo do projeto. Então, no ambiente que eu tenho o azul nas paredes, eu tenho ali uma cabeceira no mesmo tom que eu apliquei lá no lavabo, na cabeceira e na cortina em veludo. Quando eu chego no closet, eu tenho ali a passadeira e também a cortina que trazem essa memória. Então a gente vai amarrando, a gente vai costurando esses ambientes, mesmo que a cor dentro de cada um deles seja diferente, a protagonista, as outras cores elas entram também para amarrar todo esse conceito, né? Então esse é o nosso projeto com a paleta mais intensa e justamente porque o que foi nos pedido foi um ambiente dramático. Esse segundo projeto é QT Karen e Guilherme. Um casal jovem com filhos que queria cor, mas também não queria um ambiente tão dramático como o nosso cliente que eu acabei de contar. Eles preferiam uma base um pouco mais neutra, mas também queriam que o projeto tivesse bastante personalidade e algum ponto ali que fosse protagonista. E o que a gente fez nesse projeto? A gente escolheu pintar as portas da área social num tom mais intenso em vinho. A gente traz estofados com cores mais apagadas, mas que são estofados que têm cor. E a gente brinca no painel da churrasqueira e no painel da adega, que é uma área ali que era protagonista da nossa sala de estar, um ladrilho geométrico com tons de cinza e preto. Então essa foi a combinação que a gente trouxe para esse casal, onde a gente sabe exatamente ali quem a gente queria destacar e ao mesmo tempo a gente vai trazendo quadros com cor, uma produção também que tinha cor, e a cor aparece em outros ambientes também, como no quarto das crianças, como na marcenaria, mas é um apartamento mais neutro. No quarto das crianças, a gente brincou bastante com tons de amarelo e tons de azul. Então, no filho mais velho, que gostava muito de futebol, a gente criou uma brincadeira geométrica aqui na parede que dá para o banheiro. Então, a gente atravessa ali a porta, criando uma geometria bem interessante. E esse amarelo é o protagonista do quarto, que a gente brinca com tons de azul na marcenaria. No quarto do filho menor, aí a marcenaria já é um pouco mais colorida e o amarelo aparece de novo, mas junto a um azul menos intenso que faz toda a cabeceira da cama. Então são dois ambientes bastante divertidos, mas que eu julgo bastante atemporais também. Nessa casa, o uso do azul com o amarelo brilhou no quarto das crianças e na sala a gente passou pelos rosados, pelo vinho, que é um tom bastante intenso, e eu acho que o vinho, ele tem uma coisa do novo neutro. É uma cor que combina com muitos tons, assim, os verdes, os azuis, os amarelos, os terrosos, os rosas. Então, a gente optou por fazer as portas vinho para que tivesse ali uma personalidade impressa, mas ao mesmo tempo, se eles quiserem mexer depois nos estofados, nos tons dos tapetes, ou até mesmo nos tons das paredes da sala, que ficaram em tons mais neutros, eles tivessem essa liberdade. Então, funcionou super bem. A gente tem uma casa com personalidade forte, mas não é uma casa extremamente colorida. Agora eu vou te contar o nosso terceiro projeto. Vou te contar do QT Ana Paula. Uma mulher super forte, que mora sozinha num apartamento relativamente grande e que gosta muito de receber os amigos. Aqui, acho que o diferencial dessa paleta é que a gente traz tons de preto em uma área bem marcante da casa. A gente escolhe um trecho onde o forro de gesso é mais baixo do que o restante e brinca em criar uma caixa preta. E ela vai emoldurar um lavabo todo em tom de ocre. Ela vai ser vizinha de uma outra parede num tom de verde bem intenso. E aí, para a cozinha,
a gente traz um tom de berinjela para cozinha e para área de serviço. E aí, olha só, a gente tem verde, berinjela, preto, ocre e ainda brincamos bastante na área do terraço, trazendo um ladrilho estampado para todo o piso. Ela cria uma cara de quintal. E aí, o ladrilho para mim, sempre que alguém me pede uma cara de quintal, uma área externa gostosa, divertida, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Então, veja que assim, muitas cores de novo, mas ao mesmo tempo que a gente tem muita cor, a gente tem cor com intenção. Esse projeto a gente tem muitos destaques, diferente dos outros que a gente optou por ou trazer cada ambiente como protagonista, ou brincar com a marcenaria em quartos infantis. Nesse, a gente escolhe destacar alguns pontos. Então, a cozinha berinjela, ela mostra para o visitante: olá, oi, eu tô aqui. Essa cozinha aqui que abraça, né, toda aberta, com uma mesa confortável para receber. Eu tenho ali o preto, que vai criar uma brincadeira divertida com o tijolinho e com o amarelo que aparece a hora que você abre a porta do lavabo. E o verde, que mimetiza a porta, que vai para a área íntima. E ele amarra de novo com ladrilho. Então é uma paleta ousada, bastante diferente, eu diria divertida, e que atendeu, enfim, as expectativas dessa nossa cliente, que é uma mulher tão potente e tão amorosa ao mesmo tempo. QT, Érica e Fabiano. Esse QT a gente pintou de uma maneira muito diferente. Eles gostam de cor também, eles nos pediram um ambiente com cara de casa e a gente buscou trazer bastante elementos naturais para esse projeto nas escolhas dos revestimentos, tanto na cozinha quanto nos banheiros e na divisão que a gente escolheu ali para fechar cozinha e sala. A gente traz serralheria pintada e isso sempre traz uma vida diferente para o projeto. Como essa serralheria que a gente escolheu, ela vem num tom terroso, num tom alaranjado, o tom que combina muito bem com tons terrosos é o azul. A gente tinha um pé direito muito baixo nesse apartamento e vigas que atravessavam os ambientes, porque a gente teve alguns ajustes ali de integração, de retirada de parede, para ampliar um pouco mais essa área social, já que se trata de um projeto um pouco mais compacto. E aí a gente resolveu tomar partido disso e brincar, pintando as guarnições, os rodapés e as vigas nesse tom de azul. Bom, quando a gente escolhe então fazer essa marcação de azul em toda essa área social e a gente traz outros elementos também para amarrar essa paleta, como esse tapete que a gente traz para a sala, como o tom de marcenaria mais num tom mais mel, tudo isso vai uniformizando essa paleta. A gente leva para o escritório um tom de verde e para o quarto deles um tom mais azulado, para trazer esse ambiente mais tranquilo, com cores que vão potencializar essa sensação de relaxamento e descanso, que é o que eles queriam. E para finalizar, agora eu vou te contar do nosso projeto Explosão de Cores. Um projeto que a gente fez para a Lucila, da Casa de Valentina, que é uma jornalista maravilhosa que trabalha com nosso mercado e se tornou uma amiga. Eu tive o prazer de fazer um apartamento que ela ficou morando por 2 anos, enquanto ela construiu uma outra casa, que é a casa que ela mora atualmente, e ela nos pediu uma explosão de cores. E aí, gente, o que falar sobre essa paleta? É uma paleta bastante intensa, que tem azuis, vermelhos, amarelo. A gente cria muitas geometrias nesse projeto, então ao mesmo tempo que na sala eu tenho 3 paredes coloridas e aí entram azuis, verdes e amarelos, eu tenho um teto bordô. Quando eu entro no corredor, eu crio um corredor bem intenso no mesmo azul que eu trago para o hall de entrada. Quando eu chego no quarto dela, eu trago os vermelhos com o rosa e com os offs. E aí a gente cria um desenho super especial para divisão entre o closet e o quarto do casal. Os banheiros, a gente entra com tinta epox, então um amarelo e o outro vermelho.
E o quarto das crianças, a gente cria 3 faixas coloridas que se alinham com a altura da porta do armário. Então, assim, realmente foi uma explosão de cores. Foi um projeto onde eu mesma tive que ousar bastante. Eu que me considero uma arquiteta que gosto de usar cor e que costumo ser ousada quando o assunto é cor, nesse eu tive que ser um pouquinho mais, porque eu não pude testar essas cores pessoalmente. A gente estava, durante a pandemia, desenvolvendo esse projeto, então a gente não se encontrava. Então todos os testes foram feitos de forma online e eu só vi esse projeto quando ele realmente estava 100% pronto. E foi uma alegria, porque eles adoraram, ela conta que foi uma fase muito gostosa, alegre, as crianças amaram morar nessa casa outra colorida. E foi uma experiência muito gostosa pra gente também e me deu mais força e coragem para seguir aí colorindo os projetos, a depender do briefing, claro, que esse cliente vai me trazer. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia é que a gente traga cada vez mais paletas aqui para compartilhar com vocês. Se você tiver alguma dúvida específica sobre esse assunto, deixa para mim aqui que eu vou ter prazer em te responder. Obrigada, quarta-feira que vem tem mais.